É bem conhecida a história do Nathan Leopold e do Richard Loeb, dois caras de famílias ricas de Chicago, de universidades de prestígio, com futuros promissores, que sequestraram e assassinaram uma criança da vizinhança no que ficou conhecido como o crime do século nos Estados Unidos. Tudo foi feito com bastante planejamento, o corpo é levado para um ponto isolado e coberto de ácido para dificultar a identificação, e, apesar da crueldade, a repercussão toda foi menos pelo crime em si, quanto pela frieza que os dois demonstram. Eles justificaram ter cometido o crime guiados pela emoção. Conhecendo essa história, pode-se ter uma impressão errada do que trata Uma História Real de Crime e Poesia, que foi publicado aqui pela Darkside. O quadrinho trata sim de uma história real de crime, mas não exatamente essa, e sim uma história bem mais à margem, e na qual esses assassinos são personagens secundários. O Nathan e o Richard eram referências de histórias para assustar crianças que o Charlie ouviu várias vezes na infância. Depois da morte da mãe, ele se muda para Chicago para morar com o Matt, o pai. O mundo para o qual o Charlie se muda, e que o quadrinho captura muito bem, é um mundo quase de escuridão. O pai é cego, devido, pelo que ele conta, a um acidente de caça, por isso a casa costuma estar sempre escura, sem luzes acesas, poucos móveis, decoração quase inexistente, e o lugar tem um ritmo próprio, que o Charlie vai aprendendo a decifrar, baseado nos sons do pai, que vive imerso no trabalho de escrever poesia. Ele tenta até se dedicar a atividades que o pai seja capaz de acompanhar, como o sapateado e o violoncelo, mas existe uma distância entre os dois que o Charlie nunca consegue transpor, e com o tempo ele começa a se afastar do pai e a estreitar a relação com o pessoal das gangues na vizinhança. Ele se envolve num crime, tudo dá errado, e numa conversa com o pai, no momento em que a polícia aparece para levar o Charlie, ele descobre que estava não se afastando do pai, mas sim repetindo os mesmos passos dele. Daí pra frente, a gente acompanha o flashback do Matt, explicando pro filho o que realmente aconteceu. O Matt perdeu a visão não num acidente de caça, mas com um tiro durante um assalto que deu errado. Eu não digo que ele mentiu, e já comento melhor porquê, mas na página em que ele perde a visão, tudo é tomado por essa escuridão, na qual nada em volta parece real. As falas no tribunal em que ele está sendo julgado pairam no ar, vazias, e na página seguinte, o baque de realidade é a condenação à prisão. O Charlie, indignado, trata o pai como se ele tivesse mentido para ele por anos, mas da perspectiva do pai, é como se os dois só vissem o mundo em linguagens muito diferentes e, apesar do esforço, o Charlie não tivesse entendido o pai até então. Ele está vivendo algo muito parecido com o que o pai viveu, mas está cego pela raiva e todas as palavras que o pai tem tanta habilidade para usar parecem ruído, uma linguagem que ele não entende. Como a gente entende pelo flashback, essa linguagem, a forma de enxergar o mundo, o Matt desenvolve na prisão. Inicialmente tudo parece um vazio absoluto de esperança. A prisão é o inferno e ele, tendo recém perdido a visão, se encontra perdido num lugar de gente abandonada pelo Estado. Uma exceção dentre esses abandonados é o Nathan, assassino que eu citei mais cedo no começo do vídeo. O Nathan era superdotado, falava 14 idiomas, era bastante culto, ele dá aulas dentro da penitenciária e, por a família ter dinheiro, consegue muitos benefícios lá dentro. É odiado por quase todo mundo por ter essa condição diferenciada lá e odeia todo mundo igualmente, mantendo uma barreira, uma dificuldade de se comunicar dentro da prisão. O Nathan acredita que é muito mais inteligente do que os outros presos e que, por esse motivo, eles não conseguem entender as aulas dele e as poesias que ele traz. Ele recebe visitas frequentes do pai, que é desenhado como esse gigante em relação ao qual ele só escuta e nunca consegue estabelecer um diálogo, e é como se ele reproduzisse essa mesma relação de conversa unilateral com os companheiros de prisão, sem conseguir nunca penetrar ou entender o mundo de cada um. O ponto de virada é quando o Matt vira o novo colega de cela do Nathan. É muito interessante as soluções que o quadrinho acha para representar o Matt se adaptando a esse mundo novo. No começo é só escuridão e ruído, ele só tem uma vaga ideia da imensidão da prisão pelo eco, aquele panóptico que o próprio quadrinho explica a função. Instalado na época em escolas, prisões, fábricas, a ideia era levar para a arquitetura as estruturas de poder dentro da sociedade, provocar nesses homens a paranoia constante de estar sendo observado.
mesmo que seja impossível que ela vigie e controle todos ao mesmo tempo, a estrutura faz com que o próprio observado aplique a disciplina e o castigo em si mesmo. No início, a única saída que o Matt encontrava vinha do eco que ele escutava do andar mais alto, confirmando a altura e convidando ele a se jogar. Com o Nathan, ele descobre mais sobre si mesmo, sobre a capacidade de enxergar sem os olhos, sobre o mundo que ele era capaz de criar com a imaginação, mesmo no meio daquela escuridão. O que é muito legal no quadrinho é como ele constrói os mundos desses personagens a partir de histórias. Graças ao Nathan, o Matt consegue uma edição do Inferno de Dante em braille. Ele entende melhor o Nathan a partir da história do Alberigo, o homem que não conseguia chorar no Inferno de Dante, condenado ao 9º círculo do inferno, o lugar dos traidores. Tendo caguetado o parceiro de crime durante o julgamento, Nathan constrói um mundo interior de sofrimento do qual ele não consegue escapar. Como o Alberigo, no inferno gelado que é o 9º plano, as lágrimas dele congelaram, de modo que toda a dor se voltou para dentro. A angústia estava contida nele para toda a eternidade. Enquanto o Matt se sente como o Dante, vagando perdido no inferno. Ele consegue, com a literatura, criar uma escada para não afundar totalmente na prisão, mas ainda assim não enxerga nada no fim da jornada, além do abismo. Eu disse que a história de que o pai perdeu a visão num acidente de caça não era mentira, porque no mundo dele era real. Ele se culpava muito pela morte de outro menino num acidente de caça muitos anos atrás, e é como se ali ele tivesse se condenado a sofrer tudo o que sofreu. Na forma que ele vê o mundo, essa é a verdade. O sofrimento dele está diretamente ligado ao que aconteceu com aquele menino. Essa é a narrativa que faz ele se sentir merecedor da punição que é encorajada pela Torre Central, a partir da qual ele enxerga até a raiva do filho em relação a ele. São as histórias que guiam ele ao longo do quadrinho, assim como guiam o ritmo da leitura, e vão construindo pontes para fora desse panóptico, pontes que ele consegue estender e conectar com as histórias de outros presos. Diferente do que o Nathan pensava, trazendo a literatura mais próxima para a realidade deles, todos aqueles homens entendem também o Inferno de Dante, com tanta ou mais intensidade que ele. Enxergam vividamente os 9 círculos do inferno nos andares daquela prisão. Cada um construiu ali o seu próprio inferno mental, como a prisão foi desenhada para provocar, e o grupo de poesia passa a dar ferramentas para que eles consigam se libertar dessas grades, construir suas pontes para fora de lá. Como Charlie percebe mais tarde com a história do pai, as grades da prisão podem ser feitas de barras e de ideias. Crime e Poesia é um true crime, uma história real sobre crime, diferente de tudo que eu já vi e não recebe a atenção que merece, então fica a recomendação para quem não ficou sabendo dele. Para quem se interessar, eu vou deixar um link para pegar o quadrinho aí na descrição. Não esquece de deixar um comentário aí sobre o que gostaria de ver aqui no canal e de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento aí na descrição. Tem várias recompensas, grupo no WhatsApp, Discord, recomendações e conteúdo adicional todo mês. Obrigado pela atenção.